que eu passei há pouco, né? E a gente tenta não esmiuçar, porque o cérebro é gigantesco, muito complexo. Então, a gente, só para relembrar, assim, coisas importantes para a gente poder avaliar nos pacientes. O lado direito do hemisfério cerebral, ele compreende principalmente a porção de visualização, da imaginação, do emocional, da criatividade, do raciocínio de espacial, de ritmo, música. Já o lado esquerdo, ele compreende principalmente a linguagem, o raciocínio lógico, o pensamento analítico, sequencial, temporal, a lógica, né, linear. Então, os dois se complementam, sabe? Né? A gente entender por que alguns pacientes ficam de um jeito e outros do outro, né? Aqui é uma outra imagem, um corte diferente daquilo que eu falei antes, mas mostrando assim por regiões, né? Então, as áreas funcionais principais do cérebro são aqui na região, no lobo frontal, comportamento, emoção, no lobo temporal, a fala, no parietal, aqui os movimentos coordenados, os movimentos básicos, o tato. No lobo occipital, a associação visual que a gente faz, a visão propriamente dita, é lá no occipital, tá? Então, é um dos principais, assim, que a gente vê, né, que os pacientes perdem, né? Movimento, fala, associações, comportamento. E quando a gente fala nessa estrutura grande, complexa, a gente vai trabalhar muito com as meninges, né? Que é o nosso tema sempre que a gente cuida de um paciente neurológico, ou a gente está sempre, ou com DVE, enfim, a gente está sempre precisando cuidar do fluxo cerebral e do que compreende essa drenagem, né? Essa monitorização. Então, a gente tem que saber onde que está o catéter. Então, a gente tem na figura esquerda a pele, são várias camadas, né? A pele, a aponeurose, aí tem o periósteo, aí tem o osso, aí intimamente ligado ao osso a gente tem a dura mater, aí a gente tem a aracnoide, que o próprio nome diz, vem de aranha, né? Toda ramificada para garantir o fluxo sanguíneo, a nutrição, junto com o líquor desse encéfalo, e a pia mater, que está mais aderida ao próprio tecido nervoso. Aqui do lado é a mesma coisa que eu falei ali, só que numa outra figura, no corte sagital. É osso, dura mater, aracnoide e pia mater. Aliás, aracnoide aqui, os vasos, e pia mater aqui. Próximo. Para a gente saber onde se localiza. Depois vai vir mais à frente, né, sobre os drenos. O conteúdo craniano é principalmente composto por parênquima cerebral, né? A maior parte do nosso cérebro é tecido nervoso. Então, ele pesa cerca de 1 kg, 1,4 kg. E só 10% é líquor e outros 10% é sangue arterial e venoso. É uma proporção meio desigual, né? E por isso os nossos cuidados devem ser tão exatos, né? A gente vai falar aqui da doutrina de Monroe Kelly. Essa doutrina nos mostra por que o conteúdo craniano não é constante. Então, porque os componentes são poucos compressíveis lá dentro. Quando entra um, tem que sair o outro, né? Porque a caixa craniana, ela é rígida. Pode passar. Então, se a nossa caixa é quase uma caixa, como essa, de papelão, mas bem rígida. Aliás, vamos supor que isso aqui seja concreto. E o crânio está dentro dessa caixa. Então, não existe para onde ir, não é elástico. Então, sempre, todo o conteúdo que está aqui dentro traduz a pressão intracraniana. Existe sempre uma pressão normal, né? Que é de 5 a 15, fisiológica. Se essa pressão intracraniana, por algum motivo,
ultrapassa esse valor, ou sustentada, né, por mais de 5 minutos, ou 5 minutos ou mais, a gente configura como a pressão intracraniana aumentada, maior que 20. E aí já começa os sinais de hipoperfusão cerebral. O cérebro começa a sofrer as consequências. Exemplo de causas de hipertensão intracraniana: traumatismo crânioencefálico, hemorragias intracranianas, acidente vascular isquêmico, neoplasias, infecções, alterações na produção ou reabsorção do líquor, lesões tóxico-metabólicas também. Essa aqui eu sempre lembro. Volta, Isis. Quem nunca lembra dessa? Quem é que nunca bebeu demais uma noite aí e acordou com uma dor de cabeça porque estava desidratado? Enfim, o cérebro gritando por uma hidratação. Provavelmente tinha uma alteração leve de pressão, né? Intracraniana. E a gente é uma lesão metabólica, não deixa de ser, né? Claro, é de um grau muito menor. Agora sim, pode passar. De novo, falando da doutrina, mais um pouquinho, só para vocês compreenderem como é que funciona lá dentro, porque a gente não enxerga isso, né? A gente tem que imaginar. Então, a doutrina de Monroe Kelly nos diz aqui que se a gente tem tanto por cento de conteúdo encefálico, tanto por cento de sangue venoso, tanto de arterial e líquor, a gente consegue ter uma harmonia nos compartimentos, né? O líquor nutre, ele vai inundar os ventrículos por fora da aracnoide aqui, né? E vai voltar para a medula e vai sendo reabsorvido. Ok, não sobra nada. A pressão é a mesma coisa, a pressão sanguínea adequada, tem o fluxo cerebral adequado, sobe pelas carótidas, o sistema nervoso faz as trocas e drena pela veia jugular. Ok, não existe nada anormal aqui. Quando a gente tem um sangramento, um tumor, uma lesão no sistema nervoso que não é fisiológica, o que acontece? Ela ocupa um espaço que não vai dar para acomodar o resto. Então, automaticamente, o que o sistema nervoso faz? Drena o que for mais fácil. Em primeira mão, vai ser o líquor e o sangue venoso. Então, ele vai tentar empurrar isso para fora para poder acomodar. Quanto maior a lesão, se a gente não fizer nada, vai piorar essa situação. Então, esse líquor, ele não vai mais ter para onde ir, a gente vai ter que, por isso que o cirurgião coloca um dreno, para poder ter maior escape de líquor e acomodar esse conteúdo. E o sangue venoso, o que a gente faz para melhorar essa drenagem? É manter uma pressão arterial adequada e o posicionamento da cabeça adequado. Então, a gente vai ter que intervir nesses fatores para poder melhorar. E, claro, os médicos vão decidir o que é melhor para o paciente para melhorar isso aqui, porque talvez vai ter que ser corrigido cirurgicamente, ou vai ser reabsorvido, depende do tamanho, né? Pode passar. A curva de pressão e volume funciona assim, aqui é tudo que eu falei já anteriormente, tá? Só para vocês terem uma ideia. Quanto maior a pique do paciente, maior o volume drenado, quando ele tem uma anormalidade, né, craniana. Então, ele vai drenar mais sangue e mais líquor. Então, é maior pique, maior drenagem. E aí, a gente precisa, como a gente não tem, a medida da pressão intracraniana, ela tem que ser feita de forma invasiva, não existe nenhum método não invasivo. Então, esse paciente vai colocar um método de monitorização no bloco cirúrgico. São 3 os tipos de monitorização que a gente tem. A ventriculostomia, que seria, a gente chama de DVE, né, mas o nome correto é ventriculostomia.
o catéter intraparenquimatoso, que é o de fibra ótica, ou o subdural. O subdural é menos utilizado até pela acurácia dele, que é, né, menor. Então, vocês viram ali que a DVE fica posicionada dentro do ventrículo, tá? Dentro do quarto ventrículo. E o catéter de fibra ótica fica dentro do parênquima mesmo, tá? Então, o médico pode escolher onde ele coloca, né? Essa é uma das vantagens, depois eu vou falar. Vocês devem ter visto já também o de fibra ótica. É um método de monitorização muito bom, só que ele é mais caro, tá? Ele é bem um fio bem fino, ele já vem do bloco conectado num aparelho e ele não pode ser mais desconectado. Ele é zerado fora do paciente antes de colocar no paciente, então não pode ser esquecido isso, os médicos lá sabem disso. E aí depois a gente... Ó, ele pode ser o Codeman ou aquele ali, ou tem outros modelos agora. Eu vi na CT esses dias que tem outras marcas. Mas, enfim, o que ele vai dar para a gente? Um valor, uma curva, e ele não requer zerar, tá? Diferente da DVE. Ele é eletrônico, tá? E ele pode ser colocado em qualquer porção, essa é a parte boa. Já o padrão ouro continua sendo a coluna d'água, ou a DVE, ou a ventriculostomia. Por quê? Porque se o paciente tem pressão intracraniana, a gente vai ter que fazer o quê? A doutrina de Monroe-Kelly, drenar mais líquor para poder acomodar esse tecido para ele poder respirar. E então a gente já drena conforme, se tiver alta pique, a gente drena, ou o médico vai lá e decide aumentar, diminuir aqui, quer dizer, a altura, daí vai drenar mais e assim por diante. Tá? Diminuiu a pique, ficou normal, melhorou os sinais e sintomas do paciente, ele vai lá subir a régua e vai até o desmame, né? Então, é o padrão ouro, só que requer mais cuidados, né? Da enfermagem, dos médicos também, mas da enfermagem principalmente. Então, aqui um resumo das vantagens e desvantagens dos métodos. A coluna d'água, então, tem excelente acurácia, controla a pique pela drenagem do líquor, como eu falei. Também é possível dosar o lactato no líquor, tá? Para ver como é que está o metabolismo cerebral. Desvantagens é erro de leitura caso tenha bolhas de ar no sistema, principalmente ao nível da membrana que faz a leitura, né? E quando acontece isso, a gente tem que chamar a equipe da neurologia, porque a gente não pode abrir o circuito, né? Em hipótese alguma. E também uma desvantagem é que a gente tem que estar sempre ajustando o nível do transdutor e a cabeça, né? Então, tem sempre um nível correto, senão vai drenar de mais ou de menos. E as consequências podem ser tão ruins quanto não drenar. Já o de fibra ótica, ele tem alta acurácia também. Ele não precisa reposicionar o nível, né? E ele acessa os lobos temporais e fossa posterior, coisa que o de coluna d'água não faz, né? E a desvantagem é o custo elevado, não se recalibra, e ele não pode drenar líquido, não está aqui, mas, né, não tem o que... A gente vai ter que usar outras alternativas para diminuir a pressão intracraniana. Os cuidados com a DVE, então. A altura da DVE tem que estar conforme a prescrição. Se vocês, por acaso, encontrarem um paciente com altura de DVE diferente de prescrição, a primeira coisa que vocês fazem é evoluir o paciente e revisar tudo que tem nele, né? Acessos, drenos. Se tiver diferente, primeira coisa, passem para o enfermeiro que essa prescrição tem que ser corrigida, ou alguém mexeu e não avisou. Ainda acontece. Então, isso não pode acontecer, porque se todo mundo mexer ali e não avisar, o paciente vai sair perdendo, porque em algum momento vai ser feito algum erro, e a gente não vai conseguir cuidar desse paciente da forma adequada. O enfermeiro vai esvaziar a bolsa coletora da DVE, o saquinho, sempre que atingir 2/3 da capacidade. Isso dá mais ou menos uns 300 ml de líquor ali, quando está mais ou menos um pouquinho mais que a metade. Por quê? Porque se aquela bolsa enche demais, prejudica a drenagem do cálice. Então, pode ficar líquor retraído lá, não drenado, né?
E para isso o enfermeiro vai usar a técnica mais asséptica possível, tá? Para não fazer, porque um dos grandes problemas da DVE é a ventriculite. E é fácil de contaminar, porque fica, a gente sabe, né? Fica perto da cabeça, perto da traqueostomia, perto do tubo. Por isso a gente tem que cuidar muito, muito, muito com higiene de mãos e com asepsia com DVE, mesmo que a gente não abra, o circuito, né? Então vai ser o enfermeiro vai separar um pacote de cateterismo, um pacote de gaze, luva estéreo, máscara facial, óculos de proteção ou escudo, o álcool para asepsia, porque para equipamentos é álcool, né? E uma seringa de rosca, de 60. E porque a gente vai ter que esvaziar essa bolsa, infelizmente, com uma seringa. Não é permitido abrir, tem as bolsas do kit azul ali, do kit melhorzinho, ele tem como abrir e drenar na cuba, mas isso não é orientado pelo risco de infecção, tá? Então, não se deve fazer. Ele só tem a rosquinha, né? Zerar a PIC com cabeceira a 30 graus e a cada mudança de decúbito. Então, se o técnico mexer no paciente, mas antes de mexer, ele vai ver se o paciente tem condições, ele vai avaliar junto com o enfermeiro, com o médico. Então, ele vai fechar a DVE para drenagem sempre que abaixar a cabeceira, se o paciente não tiver com hipertensão intracraniana, naquele momento. Então, logo depois de posicionado, vai ter que ser revisado de novo esse ponto, 0. Até porque a nossa cama, ela também mexe a altura, né? Se fosse só cabeceira, tudo bem, mas a gente vai mexer em tudo, né? Outro cuidado é manter alinhamento corporal, a cabeça alinhada com o corpo. Então, relembrando por que a gente bate nessa tecla do alinhamento, é aquela situação da drenagem jugular, né? E o que é o alinhamento? Não precisa estar o paciente em decúbito dorsal, né? Se ele está estável e tem condições de virar, ele deve ser virado para evitar lesões. Porém, a cabeça tem que ficar em posição neutra. O que é a posição neutra? Não pode ficar dobrado, né? Nem assim, nem assim. Então, o paciente fica de lado, mas fica reto, né? Tem que cuidar que às vezes o travesseiro é muito alto. Isso você sabe, né? Mas eu acho que é bom revisar. E às vezes ele começa a ficar muito relaxado e cai a cabeça, né? Isso tudo aumenta a pressão intracraniana, prejudica a drenagem venosa e o paciente se recupera lentamente ou às vezes não recupera, né? Já é difícil a recuperação. E se a gente não fizer tudo certo, piora. E manter a DVE fechada durante o transporte, tá? Se a PIC estiver controlada. É importante isso porque esse transporte vai ser avaliado já pela equipe. Se o paciente não tem condições, ele, de preferência, não vai fazer tomografia de controle. Mas se for muito necessário, e se o paciente estiver muito com hipertensão intracraniana grave, a enfermeira o médico vai discutir com a enfermeira, então, se ela tem condições de ir junto, né? O enfermeiro tem que ir junto nesses casos em que a DVE vai aberta no trajeto, porque daí ela vai cuidar só a DVE. Ela vai ficar na altura, claro, o paciente vai ser transportado em cabeceira elevada e a DVE presa no suporte e a gente vai levar uma régua e vai ficar controlando isso. Mais chato, mas às vezes é necessário, né? Mas vai ser os casos bem, não muito frequentes, provavelmente. Acho que pode ir para o próximo. Ou já acabou? Só ativei meu microfone aqui para vocês conseguirem me escutar. Ah, tá. Pode continuar. Acho que estou quase no fim na minha parte aqui. Como é que se verifica o ponto 0 da DVE? Então, uma vez o paciente posicionado com cabeceira neutra, 30 graus, estabelece-se o ponto de referência, que é o meato acústico externo. E desse meato a gente faz o transpasse para o domus de pressão, utilizando régua de nível. Eu sei que lá no bloco B está difícil de régua de nível, mas lá também tem tido bem poucos pacientes neuro.
Mas a gente, até Thaís está na reunião, mas não está, a gente vai ter que ver isso aí. Tá bem, a gente vai ver. A partir do ponto zero, então, a gente posiciona o kit, a DVE, mantendo essa dânula distal na altura do domus. Então, além da... Estão vendo na imagem, deixa eu botar meu cursor aqui, essa é a dânula distal. Então, essa aqui vai ser colocada na linha que eu puxei do ponto de referência, que a gente puxa, e o domus logo atrás, aqui na mesma altura. Mas tem o zero também, junto com essa dânula tem o zero aqui. E o nível da bureta, a bureta aqui, vai ser conforme prescrição médica, tendo cuidado para que todos utilizem a mesma leitura. Por quê? Porque vem com 2 unidades de medida, né? Centímetros e milímetros. Então, geralmente, a gente tem usado centímetros de água, pelo que eu vejo, assim, dos neuros. Mas, se por acaso alguém pedir de alguma forma, vai ter que ser passado bem em plantão. Acho que é isso daqui. Aqui em cima, vou mostrar. O circuito está cheio de clamps, né? Então, a gente tem a dânula proximal, que tem a linha de drenagem, que é a verde, e a linha de monitorização, que é o domus, que já vem do bloco conectado, né? Eles já vêm em circuito fechado justamente para não fazer contaminação. Então, a gente vai só, quando chega o paciente, a gente vai posicionar, vai levantar a cabeceira, passar a altura, e daí depois abrir os clamps, né? Depois que a gente instalou tudo, e não antes. E aí a gente mantém aberto, e para medir a leitura, depois a Isis vai falar, a gente costuma fechar na dânula para drenagem. Só mexe nessa dânula, tá? A gente evita ficar fechando todos os clamps, porque são vários. E aí, para alguém se confundir, é rapidinho, né? Então, a gente só mantém a dânula fechada para drenagem por 1 minuto e lê. Acho que é isso, Isis. Esqueci alguma coisa? Não. Vou dando continuidade, qualquer coisa a gente se complementa. Uhum. Então, a análise da curva da pressão intracraniana. Então, a análise adequada da morfologia da onda de pique é extremamente importante na nossa prática clínica à beira do leito, já que alterações da forma da onda podem surgir e mostram alterações no mecanismo de compensação do sistema nervoso central e diminuição da convalescência cerebral. Então, a curva da PIC, ela possui 3 componentes, P1, P2 e P3. Tá? Monitorizar a onda da PIC é evitar grandes danos secundários para os nossos pacientes. Tá? Então, o que significa P1? Ontem eu falei, eu gosto desse termo, né? P1 é o pico de Everest. É a onda com maior amplitude. Ela representa o pico sistólico. E ela tem um formato de pico, realmente. P2 é a onda de maré, ou tidal wave. Ela tem uma amplitude variável e ela representa a complacência cerebral. O que seria a complacência cerebral? Uma capacidade, então, de compensar o aumento volumétrico dentro do crânio. E a P3 é a onda dicrótica, que é a porção venosa da onda e é representado pelo fechamento da válvula aórtica. Então, quando P2 e P3, quando P3 se aproxima do tamanho da P1, essa onda ela fica mais arredondada, né? E isso nos indica hipertensão intracraniana. Muitas vezes o formato da onda modifica antes mesmo do valor dela aparecer alterado no monitor. Então, é extremamente importante nós estarmos vigilantes ao formato da onda da pressão intracraniana.
Então, vocês podem ver que P1 deixa de ser a ponta do Everest. Então, vamos começar a cuidar isso nos monitores, porque é muito interessante. E nós podemos estar identificando alterações na pressão intracraniana do paciente antes mesmo do valor numérico estar representado no nosso monitor multiparâmetro. Bom, o paciente ele pode apresentar sinais de hipertensão intracraniana e a diminuição do nível de consciência do paciente é um indicador precoce de hipertensão intracraniana. O que o paciente pode apresentar? Cefaleia intensa, vômitos em jato, bradicardia, confusão, sonolência, obnubilação, né? Que o paciente desperta com um estímulo verbal mais intenso ou tátil, ou ao toque, e volta a fechar os olhos imediatamente logo após a suspensão do estímulo. Pode apresentar perturbações visuais, pode apresentar torpor progressivo, o paciente desperta estímulos de pressão, e não estamos falando em estímulos de dor, estímulos de pressão no leito ungueal por cerca de 10 até 10 segundos, na incisura supraorbitária e o pensamento da região do trapézio. O paciente pode apresentar coma e até mesmo morte. Então, quais são os três principais sinais de hipertensão intracraniana? É chamada de tríade de Cushing. Naquele manualzinho que a gente mandou para vocês, que é esse manual aqui, 2021, fala da tríade de Cushing, que ela é representada, isso já foi até questão de concurso, hipertensão, bradicardia e alterações do ritmo respiratório, que a gente vai falar mais adiante. Então, quais são os cuidados com a inserção da DVE e com a ferida operatória? O primeiro curativo, ele é feito de 24 a 48 horas após o procedimento pela equipe cirúrgica. Após esse período, ele é realizado pelo enfermeiro a cada 24 horas ou quando necessário. Na inserção da DVE, o curativo é com clorexidina alcoólica e gás estéril. E na ferida operatória, o curativo é com soro fisiológico morno e gás estéril. Nós devemos identificar o nosso curativo com data, turno e o nome de quem fez. E sinalizar a equipe médica do CTI ou da neurocirurgia alterações como hematoma, sangramento, vazamento de líquor, hiperemia. Então, nós estamos muito próximos do paciente e muitas vezes conseguimos identificar, primeiramente, esse tipo de alterações. É importante a gente estar sinalizando para a equipe médica. Quanto à utilização de touca craniana, ela é conforme a orientação da equipe médica. Depois vai ter, então, nessa segunda parte da capacitação em neurointensivismo, que vai ser feito uma simulação realística, e um dos temas que vai ser abordado é a realização de uma touca craniana. O Quartovac, lembrar, pessoal, sempre dúvidas, questionar a equipe cirúrgica na chegada ao CTI. Quanto aos registros do paciente com DVE e monitorização de PIC, nós registramos o valor da pressão de perfusão cerebral, PPC, que é a PAM menos a PIC. No nosso intensivo, nós registramos o valor da PIC e da PPC de hora em hora. No paciente que tem monitorização da pressão arterial de forma invasiva, ele tem linha arterial, nós conseguimos configurar no nosso monitor multiparâmetro o valor da PPC. No entanto, naqueles pacientes que não têm monitorização invasiva da pressão arterial, eles estão com monitorização não invasiva, nós temos que fazer o cálculo da PPC, que é a PAM menos a PIC. Então, para fazer a aferição de forma mais
correta do valor da pressão intracraniana, nós ocluímos a drenagem da DVE com rotação da dânula. Aquela dânula mais proximal à cabeça do paciente, né, que a Tati mostrou para vocês anteriormente, nós ocluímos a drenagem da DVE com rotação da dânula por 1 minuto para ferir a PIC de forma mais fidedigna, analisando a curva. E desclampeamos logo em seguida, não esquecendo de fazer, né, a asepsia da dânula com uma gase com álcool 70% ou com o nosso sachê. Registros. No nosso sistema, nós registramos, nós temos ali, só destacando o valor da pressão arterial média, da sistólica, da diastólica, nós temos aqui o valor da PIC, da PPC e também da drenagem da DVE a cada 6 horas, quando o enfermeiro esvazia a bureta, né, para a bolsa coletora da DVE a cada 6 horas. Então, isso também é registrado no sistema e nos pacientes que têm o intensivo, então, no intensivo. Registros, seguindo com os registros, essa é um formulário de controle neurológico. Talvez alguns de vocês já conheçam, também, talvez outros ainda não. Esse formulário nós vamos utilizar para os pacientes neurocríticos clínicos e cirúrgicos. E o que no formulário nós registramos? A escala de Glasgow, né, naqueles pacientes que não estão sedados, sob efeito de sedação. Nós registramos o diâmetro pupilar por meio dessa régua, que é chamado de pupilômetro, não é eletrônico, mas enfim, é o que nós utilizamos e funciona muito bem. E nos pacientes que nós conseguimos registrar também a força. Tá? O que nós não iremos registrar? Aqui embaixo tem alguns que a gente não consegue identificar por meio dessa fotografia, mas nós temos ali o valor da pressão arterial média, da pressão de perfusão cerebral, da pressão intracraniana, da drenagem da DVE, que é a cada 6 horas é registrado ali. Quem é que faz esse registro nesse formulário? É o enfermeiro. O que nós não vamos registrar nesse formulário? Manitol e pique após intervenção. A altura da DVE a gente vai registrar. Então, na primeira hora, esse exame neurológico do paciente deve ser feito a cada 30 minutos. Após, de 2 em 2 horas, pelas próximas 6 horas. E, posteriormente, de 4 em 4 horas. Só lembrando que o paciente, se ele tiver qualquer piora neurológica, essa frequência ela pode ser revista. E é sempre importante a gente registrar na hora que realmente é feito, né? Porque esse registro, ele representa a condição neurológica do paciente naquele momento. Transporte do paciente com DVE. Então, antes do transporte, se a bolsa coletora da DVE possuir mais do que 300 ml de drenagem, ela deve ser esvaziada, utilizando técnica asséptica, conforme a Tati mostrou para vocês, com todos aqueles materiais, para ser o mais asséptico possível. Né? Durante o transporte, a DVE deve ser fechada e a monitorização da pressão intracraniana interrompida. Sempre se revisa o curativo e a fixação da DVE antes, prevenindo tracionamento. Deve ser mensurado, o enfermeiro deve mensurar e esvaziar o volume presente na bureta. E também esvaziar a bolsa coletora também é realizado pelo enfermeiro. Então, mensurar e esvaziar o volume presente na bureta e registrar. Fechar os clamps e verificar se a drenagem parou. Então, assim, colocar o sistema fechado, qual vai ser a nossa rotina, né? Em função também do material que nós temos no hospital agora no momento, e foi o que ganhou a próxima licitação. Né? A
Antigamente, nós colocávamos as DVEs, a bolsa, né, a ventriculostomia, fechada dentro de uma fronha, em cima da cama. Agora, não mais. Tá? Nós vamos colocar o sistema fechado, pendurado, de forma firme, no suporte da cama e manter sempre na vertical. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo me enxergar a bolsa aqui? O sistema da DVA? Sim. Então, o sistema, ele tem dois clamps, tem dois filtros, tá? Um aqui em cima da bureta. Esses filtros são de papel. E eles permitem que o ar que esteja dentro do sistema saia e o líquor entre para dentro da bureta. Tá? Então, esse filtro, ele é de papel. E ele não pode ser molhado, porque senão a DVE deixa de funcionar e o paciente precisa trocar a DVE. Então, esse sistema, aqui a bolsa coletora, aqui na bolsa coletora, nós temos também esse filtro. Na bolsa coletora não tem clamp, para que tu possa fechar o filtro e evitar que molhe com o líquor que está na bolsa. Aqui em cima, nós temos um clamp. Então, para o transporte, o enfermeiro vai esvaziar a bureta para a bolsa coletora, a DVE vai estar fechada, né? Ele vai esvaziar. E esse clamp aqui de cima fica fechado. No retorno para o CTI, ele deve ser, depois de posicionada a DVE novamente, então, no retorno, reabrir a DVE, e os clamps, né? Após o correto posicionamento e revisão da altura. Então, na chegada, deve-se abrir esse clamp. Né? E aqui, durante todo o transporte, tem que ficar o sistema na vertical, para evitar que esse filtro molhe. Porque aqui embaixo vai ter líquor e aqui não tem nenhum clamp que possa proteger o filtro. Então, é importante sempre a gente poder destacar isso aqui na nossa capacitação. Naquele manualzinho, foi a questão de transportar numa fronha. No entanto, diz antes, fechar o clamp da bolsa coletora. O nosso sistema não tem clamp. Então, a gente vai transportar o sistema pendurado de forma firme no suporte e manter sempre na vertical, inclusive lá na tomografia. Reabrir a DVE e os clamps após o correto posicionamento e revisão da altura na chegada ao CTI. Lembrando que em pacientes com hipertensão intracraniana não controlada, vai ser discutido com a equipe multidisciplinar condições de transporte e necessidade de enfermeiro acompanhando junto no transporte, como disse a Tati, leva até uma régua, né? Para manejo do sistema de pique da DVE, porque nesses casos o paciente vai precisar ir com a DVE aberta durante o transporte. Mas, para isso, ele precisa estar na medida correta e ter todo esse monitoramento durante o transporte, e é isso que vai ser trabalhado na próxima etapa da nossa capacitação, que vai ser por meio de simulação com os enfermeiros abordando como uma dessas temáticas o transporte, principalmente naqueles pacientes com hipertensão intracraniana não controlada, mas também nos com hipertensão intracraniana controlada. Então, nós trouxemos para vocês alguns vídeos que representam cenas da nossa prática assistencial no cuidado dos pacientes com hipertensão intracraniana e DVE. Nós agradecemos muito aos nossos colegas que participaram da elaboração desse vídeo, né? Esses vídeos eles foram gravados antes da pandemia de Covid-19 e cada um dos nossos colegas representou, teve uma função, né? Teve uma ação durante o nosso caso clínico. Então, a Beth foi a paciente, a Débora, a técnica de enfermagem no vídeo, a técnica do CTI, o Humberto, técnico de enfermagem do bloco,
a Luísa, a enfermeira do CTI, a Rose, a médica do CTI, e a Caroline Moura, a anestesista do bloco cirúrgico. Então, a apresentação do caso. Tu quer ler, Tati? Posso ler. Então, é uma paciente feminina, solteira, chega à emergência do hospital trazida por familiares, com história de perda súbita de consciência e hemiplegia esquerda, sem relato de crise convulsiva, previamente hipertensa, e durante o trajeto até o hospital apresentou vômito em grande quantidade. Após o exame de imagem, foi confirmado o diagnóstico de acidente vascular cerebral hemorrágico com sinais de hipertensão intracraniana. Transferida para o CTI, sedada e em ventilação mecânica. Então, nós vamos passar a cena 1 de admissão no CTI. Pronto. Pessoal, boa tarde. Essa é a paciente Miriam da Silva, tá? De 59 anos, previamente hipertensa. Ela chegou na emergência hoje, com os familiares, uma história de perda súbita da consciência e hemiplegia esquerda. No trajeto do hospital, ela teve vômitos em grande quantidade. Foi hoje mesmo. Isso. E em nenhum momento ela teve crise convulsiva, tá? Na chegada, ela já conseguiu fazer uma tomo, que mostrou então um acidente vascular hemorrágico e também sinais de tensão intracraniana, tá? E na sequência, ela já foi ao bloco, ela drenou o hematoma e já colocou uma denervação ventricular externa, tá? Pelos sinais de hipertensão intracraniana, a gente fez a dissolução salina hipertônica, tá? Que dose tu fez? A gente chegou a fazer 15 ml, tá? E a princípio melhorou, pelo menos clinicamente, tá? E a gente fez o sedala, fizemos bolos de propofol e feno para o transporte. A hemodinâmica ficou estável em todo momento, a diurese preservada, natremia, HG3 e H todas no alto, tá? Então agora elas vão para UTI para continuar os cuidados. Tá certo. Não precisou transfundir Não, procedimento, nada? Não precisou de droga vasoativa e como está no sistema. Tá. Para que ela nos deixar por Obrigada. Então vamos conectar essa monitorização. Já está monitorizado. Tá. Perfeito. Agora eu vou zerar. Então, pessoal, vocês podem talvez não escutar em detalhes, mas observem bem a cena. Pronto. Então, a próxima cena é de posicionamento da DVE na chegada ao CTI. A verificação do ponto zero. Ok, agora me ajuda, Débora, por favor, vamos ver o posicionamento do domus. Vamos. O meato. Posso colocar o dedo. Agora eu vou nivelar. Está no meato acústico. O ponto zero. Agora eu vou pegar o domus. Colocar o zero da régua aonde a Débora marcou na altura do meato acústico. E neste local também vai o domus. Ok, Deixa eu ver se...
ele... Agora eu vou pegar o Domus. Vou colocar o 0 da régua aonde a Débora marcou na altura do meato acústico. E neste local também vai o Domus. Então, a partir do ponto 0, posicionar o kit DVE mantendo a dânula distal na altura do Domus, que é o que a gente vai verificar aqui nesse vídeo. Então, a dânula distal na altura do Domus. Eu tenho que voltar. O sistema, vamos ver se está tudo aberto e depois vamos zerar o sistema. Vamos abrir os clamps, seguindo pela extensão. Vou abrir a dânula. Está clampeado, fecho aqui, abro o respiro. Agora podemos zerar. Vou abrir para o ambiente. Vamos zerar então. Então, é importante manter o nível da bureta conforme prescrição médica, que geralmente vai estar em centímetros de mercúrio. Aqui é o clamp que, nesse sistema que nós tínhamos anteriormente, né? Aqui é o clamp que a gente não tem agora nesse sistema novo, que é da marca Ventura. Esse aqui é da Codman e nós tínhamos um clampzinho ali que protegia esse filtro do líquor ali da bolsa coletora, tá? Então, só para mostrar também essas diferenças para vocês. Então, a avaliação neurológica do paciente vai ser feita, então, a escala de coma de Glasgow, naqueles pacientes que não estão sob efeito de sedação, e a escala de RASS nos pacientes sedados. Tem pacientes que estão com sedação contínua, por exemplo, com Propofol, que a gente sabe que a meia-vida é 30 minutos, depois disso, o paciente acorda rapidamente e a gente já pode aplicar a escala de Glasgow, né? Tem outras drogas que não, então sempre que a meia-vida é mais longa, né? Então a gente sempre que tiver dúvida em relação a qual escala aplicar, a gente pode discutir isso em equipe, né? O importante é a gente fazer a avaliação neurológica do paciente, né? Estar avaliando ele quanto às pupilas, ao tipo de respiração e à presença de déficit neurológico focal. Então, a escala de coma de Glasgow, ela foi desenvolvida por Theas Daly e Janet em 1974. É uma escala onde o valor mínimo é 3 e o máximo é 15. Nós avaliamos os pacientes por meio de 3 itens: a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Essa escala, ela foi desenvolvida em 74, ela teve uma atualização no sentido de descrever um pouco melhor os itens e mudar alguma terminologia em 2014, e em 2018 ela teve uma outra atualização com a inclusão da avaliação pupilar na sua pontuação. Mas
conforme discutido com a equipe médica da neurocirurgia, também com nossos colegas do intensivismo, foi definido que aqui no hospital a gente vai usar a versão original, a versão que foi desenvolvida em 1974. É uma escala que foi desenvolvida inicialmente para pacientes com traumatismo crânioencefálico, mas hoje ela é divulgada mundialmente, né, utilizada para outros perfis de paciente, quanto a abertura ocular. O paciente pode ter abertura ocular espontânea, ele recebe uma pontuação, né? A voz, aqui a dor, a terminologia mudou, é a abertura ocular, a pressão, ou ele pode ter nenhuma abertura ocular. Quanto à resposta verbal, o paciente pode ser, essa resposta verbal pode ser orientada, pode ser confusa, ele pode dizer palavras inapropriadas ou palavras incompreensíveis, que são os sons, né? Isso também mudou na atualização de 2014. Mas, enfim, a essência é a mesma. Né? Com relação à resposta motora, o paciente pode obedecer comandos, ele recebe uma pontuação, ele pode localizar o estímulo pressórico, ele pode ter um movimento de retirada, que é uma flexão normal. Ele pode ter uma flexão anormal, que é a decorticação, ou uma extensão anormal, né, que é a descerebração, ou não ter resposta motora. Quanto à flexão anormal, né, isso sugere, esqueci de dizer que sugere lesões na substância branca cerebral, na cápsula interna e na região do tálamo, e uma extensão anormal ou descerebração sugere lesões no mesencéfalo e na região da ponte. Ela possui uma graduação, né, quanto à classificação quanto aos danos no paciente, lembrando que um Glasgow menor ou igual a 8, os pacientes estão comatosos e esses pacientes, muitas vezes, a gente muitas vezes discute até a questão de preservação de via aérea, tem necessidade de ser entubado, isso vai ser definido pela equipe. Então, a pontuação do Glasgow é muito importante também para essa parte, né, da questão da vigilância de preservação de via aérea. Então, aqui eu trouxe algumas diferenças, né, entre a versão original de 1974 e a versão revisada de 2014. Então, aqui a dor passou a ser a pressão. Lembrando que não é recomendado, é fortemente não recomendado, né, o estímulo pressórico na região do externo, pelo tipo de lesão que pode causar no paciente, hematoma, enfim. Então, não está recomendado quais são os estímulos pressóricos que nós podemos realizar nos pacientes. Lembrando, pressão do leito unguial com até 10 segundos, né? Pressão na região supraorbitária e pressão e pinçamento da região do trapézio. Tá? Realmente, se vocês fizerem algum desses estímulos em vocês mesmo para testar, vocês vão sentir um estímulo de pressão muito forte. Discurso incompreensível, então sons, e obedece comandos, obedece ordens. Só algumas diferenças em termos de terminologia. Aqui é a versão de 2018, trouxe mais para termos de conhecimento, né, onde após realizar a escala de coma de Glasgow, deve-se analisar a reação pupilar, a avaliação pupilar, à direita e à esquerda, e se inexistente, não tiver reação à luz em nenhuma pupila, nós descontamos mais 2 pontos na pontuação do Glasgow. Parcial, se apenas uma pupila reagir à luz, então se desconta 1 ponto, e quando as 2 pupilas, né, completa, as 2 pupilas reagem ao estímulo de luz, então não se desconta. Então,
Com relação à escala de coma de Glasgow, mais aqui a parte da motora, né? Então, quando o paciente obedece ordens, né, comandos, vai ganhar uma pontuação 6, localiza, então, atualizando o estímulo pressórico, 5, quando ele tem um movimento de retirada, que é uma flexão normal, né? Aqui é uma flexão anormal ou decorticação, onde ele ganha pontuação 3, uma extensão anormal ou descerebração, onde ele ganha uma pontuação 2, ou o paciente que não tem resposta motora 1. Então, nós trouxemos um caso clínico para vocês, para que a gente possa pontuar a escala de Glasgow. Quer ler o caso, Tati, para a gente mudar um pouquinho a voz? Vamos lá. Eu tô sem óculos, deixa eu aproximar aqui. Paciente Lisa, 83 anos, obeso, LIS, desculpa. Obeso, hipertenso há 20 anos, com uso irregular de antihipertensivo, foi admitido na UTI em pós-operatório imediato de craniotomia para drenagem de hematoma intraparenquimatoso e colocação de DVE. O paciente deu entrada no hospital há 12 horas, com queixa de cefaleia intensa e hipertensão arterial. Apresentava abertura ocular à pressão de leito ungueal de mão esquerda, resposta verbal com emissão de sons e resposta motora de flexão normal. Foi classificado com grau 0 de força em membro superior e inferior à direita. Na tomo de crânio apresentou AVC, acidente vascular encefálico com hemorragia intraparenquimatosa em hemisfério esquerdo de aproximadamente 32 centímetros e presença de sangue nos ventrículos. No momento, está sedado e em ventilação mecânica por tubo traqueal. Qual o valor da escala de coma de Glasgow na admissão do paciente? Então, pessoal, a gente criou um Padlet por meio desse QR Code. Tá? Então, quem está assistindo essa capacitação pelo celular não vai conseguir ativar o QR Code nesse momento, mas quem estiver assistindo por computador, acessem o QR Code que vai abrir o Padlet, e quem está assistindo a capacitação pelo celular, coloca ali no nosso chat o valor da escala de Glasgow na admissão do paciente, que foi quando ele apresentava abertura ocular à pressão do leito ungueal de mão esquerda, resposta verbal com emissão de sons e resposta motora de flexão normal. Então, vocês vão ver que ontem teve alguns colegas que responderam. A gente vai trabalhar isso hoje novamente. Consegue ver no chat aí para nós, Tati? Sim. Tu quer que eu mostre ou passa? O que o pessoal está colocando? O que o pessoal tá colocando pois é. no chat? Peraí, deixa eu ver o que o pessoal está colocando. Peraí. Tá, a maioria está dizendo que é 10, um que é 8, 2, 8. Vamos lá, gente, só tem 4 respondendo. 10, 8, tá entre 10 e 8. Tem gente preenchendo aqui e metade preenchendo aqui no chat. Daí eu estou fazendo. Isso. Porque quem eu está acho assistindo pelo computador consegue acessar, né, o nosso Padlet por meio do QR Code. Quem está no celular, coloca ali no chat. Isso aí. Acho que a maioria botou 8. Então, pessoal, a escala de coma de Glasgow total desse paciente é 8. Abertura ocular à pressão, ele recebe 2 pontos. 2 pontos.
né? Não é a dor, é a pressão, 2 pontos. A resposta verbal com emissão de sons, né? Mais 2 pontos. Né? Lembra que eu falei que as palavras incompreensíveis passaram a ser sons? E a resposta motora é uma flexão normal, né? Que é um movimento de retirada. Aqui é o localiza, o estímulo pressórico, e o movimento de retirada é uma flexão normal. 4 pontos. Então, escala de Glasgow, score total, 8 pontos. Isis, eu não consegui pontuar, mas é importante que a gente descreva como o nosso paciente está, né? Porque o nosso olho é um olho biônico, né? Então, mesmo não sabendo o valor da escala, é importante a gente conseguir identificar alterações, porque eu sei muito bem como o meu paciente estava no início da manhã, por exemplo, né? Eu trabalhei muitos anos de manhã, e se ele tem alguma alteração lá no meio da manhã, a gente consegue identificar, o nosso olho é muito clínico, então que a gente consiga comunicar esse tipo de alteração para estar prevenindo possíveis lesões secundárias nos pacientes. Então, vamos voltar lá. Nos pacientes que estão sedados, nós vamos aplicar, o enfermeiro aplica a escala de RASS. No nosso protocolo de esteroanalgesia do hospital, nossa meta do RASS é entre 0, paciente alerta e calmo, a -2, paciente com sedação leve. No entanto, nos pacientes com hipertensão intracraniana, a meta desse paciente vai ser diferente, né? Geralmente, esse paciente vai estar num RASS de -5, onde ele não desperta, então sem resposta ao estímulo verbal ou físico, ou -4, é uma sedação intensa, sem resposta ao chamado pelo nome, mas apresenta alguma movimentação, abertura ocular a um estímulo físico. Nós temos a parte negativa do RASS, onde o paciente vai ficando, mostra um nível de sedação maior, até o máximo, que é -5, e a parte positiva do RASS, que é aquele paciente que vai do inquieto até combativo. A avaliação do RASS depende da duração do contato visual após a estimulação verbal, e ele leva menos de 20 segundos para ser executado com um treinamento, e tem se mostrado assim, altamente confiável na sua utilização na prática clínica entre os diversos profissionais da área da saúde. Quanto à avaliação pupilar, nós vamos avaliar o diâmetro, a forma e a reação à luz. O diâmetro pupilar ele é mantido pelo sistema nervoso autônomo, o simpático faz a dilatação da pupila, e o parasimpático, a constrição. Aqui nós temos um pupilômetro em formato de régua, né, com o diâmetro, onde nós pontuamos o diâmetro da pupila. Essa réguinha tem lá no nosso formulário de controle neurológico, né? Pupilas normais, elas têm um tamanho de 3 a 6 milímetros, 3 a 6 milímetros, com uma média de 13,5, então entre aqui o 13,4. Pupilas com o mesmo tamanho são chamadas de isocóricas e pupilas com tamanhos diferentes, uma maior que a outra, são chamadas de anisocóricas. Tá? A fotorreação da pupila, ela depende de 2 pares de nervos cranianos, que são o nervo óptico, que é do segundo par, e o oculomotor, que é do terceiro par. Quando o paciente tiver anisocoria, nós precisamos descrever qual é a pupila maior. Né? Por exemplo, pupila anisocórica direita maior que a esquerda. E eu posso, inclusive, colocar o diâmetro da direita e o diâmetro da esquerda. Quanto mais completo, melhor. Pacientes com hipertensão intracraniana, eles também podem apresentar pupilas em formato ovoide. Então, aqui nós trouxemos alguns tipos de
Formatos de pupilas, pupilas pequenas ou puntiformes, né? Sugerem lesão das vias simpáticas no hipotálamo, ou encefalopatia metabólica, por exemplo. O reflexo fotomotor nesse tipo de pupila costuma ser normal. Nós temos pupilas, isso são pupilas pequenas bilateralmente, mas também temos as puntiformes, que elas têm um formato de ponto mesmo, pontinho, assim, parece de livro mesmo. Sugerem hemorragia contínua, o efeito de algum medicamento, como morfina, né, outros, ou o uso de narcótico, né. O reflexo fotomotor pode ser observado com uma lente de aumento. Nós podemos ter um aumento unilateral da pupila, a pupila fixa e dilatada alerta para a possibilidade de hérnia do lobo temporal, que gera compressão do nervo oculomotor mesencéfalo. Então, por isso que isso se representa na alteração do diâmetro da pupila de forma unilateral. Pupilas fixas em posição intermediária, né? Pupilas situadas em posição intermediária ou ligeiramente dilatadas e com reflexo fotomotor ausente, sugerem lesão estrutural do mesencéfalo. E também podemos ter pupilas grandes, pupilas fixas e dilatadas bilateralmente, podem ser secundárias, por exemplo, a anóxia intensa, né? Como observado nos pacientes após parada cardíaca. Também pode ser causada por agentes tipo atropina, né? Alguns antidepressivos, fenotiazinas. Então, assim, pode estar relacionado com efeito medicamentoso. Nós tivemos também muito forte agora, durante a pandemia, alguns pacientes que tinham alteração pupilar, né, com pupilas midriáticas, e nós tínhamos que, inclusive, pausar a sedação para maior monitorização neurológica desse paciente. Então, quais são os principais tipos de alterações do ritmo respiratório presente nesses pacientes com hipertensão intracraniana? Ventilação, respiração de shine stops, aumento progressivo da amplitude, seguido por um decréscimo até uma breve pausa. Então, assim, um aumento progressivo da amplitude, seguido por um decréscimo progressivo até uma breve pausa. Nós temos a respiração de Kismail, que é uma respiração lenta e profunda. Nós temos a respiração de Biot, que são movimentos respiratórios de igual amplitude, intercalados por períodos de apneia. Então, movimentos de igual amplitude, intercalados por uma pausa respiratória. Depois, novamente, movimentos repetidos de igual amplitude, com uma pausa, né, respiratória. Quanto à avaliação da força, nós temos na área da enfermagem, nós avaliamos os pacientes, né, nas suas 4 extremidades, né, e nós temos como graduar a força desse paciente. Paciente com uma escala de força 0, ele não tem força alguma, não se percebe nenhuma contração no membro do paciente. Se eu pedir para ele levantar um braço, por exemplo, mas eu não consigo nenhuma contração nele. Tá? Grau de força 1. Paciente tem um traço de contração sem produção de movimento. Então, se eu der o mesmo comando para o paciente, ele não vai conseguir levantar nem arrastar aquele membro. Mas eu enxergo o local se contrair. Então, isso é um grau de força 1. Força 2 é uma contração fraca, produzindo movimento com a eliminação da gravidade. É aquela contração fraca onde o paciente arrasta o membro. Ele não consegue sustentar a força da gravidade de forma nenhuma. Então, ele arrasta. Grau de força 3. Ele realiza o movimento contra a gravidade, porém sem resistência adicional. Então, o paciente ele consegue movimentar
aquele membro, no entanto, ele deixa cair, ele não sustenta a força da gravidade. Grau de força 4, ele realiza um movimento contra a resistência externa moderada e gravidade. Então, eu peço para ele movimentar, levantar um braço e coloca uma resistência, e ele levanta aquele braço, o exemplo do braço, mas poderia ser uma perna. Então, há um grau de força quase normal. E o grau de força 5, ele é capaz de superar maior quantidade de resistência que o nível anterior. Então, é um grau de força normal. Então, quanto à evolução do caso da nossa paciente, das nossas cenas que retrataram a nossa prática clínica. No 15º dia de internação na UTI, foi iniciado um processo de alta para a Dona Maria, para a unidade de internação. Ventilando em ar ambiente, acordada, responsiva aos estímulos verbais, ainda com limitação de força e movimentos no hemicorpo à esquerda. No dia seguinte, ela foi encaminhada à unidade de internação com a família presente. Então, nós vamos observar um vídeo aqui da nossa paciente e eu vou pedir para vocês, por meio desse QR Code, mensurar a diminuição de força que ela tem no hemicorpo à esquerda. Qual o grau de força que vocês dariam para a nossa paciente Maria no hemicorpo à esquerda? Então, quem não consegue acessar o QR Code, por favor, coloque o valor no nosso chat. Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Meu nome é Luísa, eu sou enfermeira. Lembra de mim? Lembra? Que bom. A senhora sabe que lugar é esse? No hospital. Isso. Em que ano e mês nós estamos? Beleza. E de que ano? 2019. Isso. A senhora está no hospital internada, né? Tá com alguma dor? Não. Eu vou lhe examinar então, tá bem? Tá bom. Vou olhar como estão os seus olhos. Ok. Vou ver como é que tá a sua força. Levanta os braços, deixa eu ver. Tá bem. Tenta manter esse braço no alto. Ok. E as pernas? Consegue levantar? Ok. E essa perna aqui, consegue manter ela alta? E essa? Tá bem, é ótimo. Então, pessoal, quanto é que vocês acham que nós temos de graduação de força no hemicorpo à esquerda da Dona Maria? Tá conseguindo ver o chat aí, Tati? 3. Consegui acessar agora. 3. Ó, nosso Pedelete também ali tá bombando. 3, 4. Então, pessoal, ela tem uma diminuição de força no hemicorpo à esquerda no grau 3. Ela consegue sustentar a gravidade, mas deixa cair, ela não consegue manter, ela não sustenta, tá? Então, é um grau de força 3. Então, agora, a gente podemos ir para dúvidas também do grupo. Eu só queria complementar, Isis, eu esqueci antes, acho que é importante. Nunca usar o copo graduado de diurese para desprezar o líquor. Eu acho que talvez, né, fique óbvio, às vezes não fica tão óbvio. A amostra de líquor só o neurologista coleta. E o aspecto do líquor também deve ser revisado. Quando ele muda, né, abruptamente, ele tem que ser comunicado. E se o líquor parar de drenar, é importante a gente testar a perviedade do kit e avisar logo a equipe médica. A gente costuma deixar rapidamente o cálice, e daí se pinga é porque está pérvido, daí volta para o nível que estava.
Não sei se todos faziam isso, até queria perguntar para os enfermeiros. Porque quando para de drenar, ou o paciente está melhorando ou obstruiu, né? Dos dois, um. Assim, isso que tu colocou, Tati, de principalmente, né, de se observar se está drenando ou não, isso é importantíssimo. E muitas vezes o paciente, por exemplo, também está mostrando uma hipertensão intracraniana lá no monitor, a gente está vendo isso, e a gente vai revisar o sistema, e o sistema que está dobrado, né, na cama. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com toda a vigilância desse sistema. Isso somos nós da equipe de enfermagem. Nós temos aqui também a participação, né, da equipe médica, se eles quiserem colocar fazer alguma colocação, também fiquem à vontade para estar abrindo a câmera ou não, né, ou somente falando aqui para nós, porque é um momento muito bom, assim, para a gente trocar. Ontem o doutor Eduardo, que participou da capacitação, ele também lembrou daquelas situações dos pacientes que têm a bolsa que tem a DVE, né? São os pacientes com hematoma subdural crônico, né? E a DVE, ela é prescrita com uma altura normalmente 20 centímetros abaixo, né? Da cabeça do paciente. Né? Então, porque o objetivo realmente é fazer uma drenagem maior, né? Então, é para a gente estar muito atento também àquilo qual é a orientação da equipe. Não sei se a Rose está aí também, ou o doutor Guilherme, que querem fazer alguma colocação. Então, vamos para as dúvidas ali do chat. Né? Deixa eu ver aqui. Dúvidas. Everson. O que fazer quando esse filtro molha acidentalmente? Já vi várias vezes o sistema estar não funcionante com esse filtro molhado, tá? Se molhar esse filtro, o sistema vai ter que ser trocado. Então, assim, se molhar acidentalmente, a gente tem que comunicar imediatamente a equipe médica do CTI e a equipe da neurocirurgia, porque esse kit vai ter que ser trocado. Porque a DVA não funciona daí. Não sei se era isso, então por isso que também a gente tem que ter todo esse cuidado, né, no transporte do paciente e com o manuseio do sistema. Porque também nesse kit que agora a gente tem novo, como eu mostrei ali anteriormente, né, esse filtro aqui de baixo não tem implante algum. Então, por isso que o kit tem que ser mantido na posição vertical, né? Para evitar que a gente molhe. A altura da cabeceira é maior que 30? A altura da cabeceira pode ser maior que 30. Em alguma situação, até pode, mas isso vai estar prescrito. Tá? A nossa rotina nesse tipo de paciente é cabeceira a 30 graus. Heloíne, meu Deus, nunca vi uma paciente tão real. Cheguei a levar um susto. Ah, foi boa a nossa paramentação da Beth. Ela é uma excelente parceira para esse tipo de trabalho. Ela arrasou, assim como os outros colegas. Atriz. Maravilhosa. Os outros colegas também foram ótimos. Agradeço muito, assim. Então, acho que é isso. Obrigada, Vânia. Querem perguntar mais alguma coisa? Ou a equipe médica quer colocar mais alguma coisa? Guilherme. Nós estamos com uma obra aqui do lado, né? Gostaria de saber a conduta para o paciente que chega agitado
mais para mostrar a conduta para os pacientes. Gostaria de saber a conduta para o paciente que chega agitado de um pós-operatório de neurocirurgia, visto que não é conveniente sedar esses pacientes para poder melhor avaliar o seu sensório. No caso do paciente com hipertensão intracraniana, que é o nosso caso aqui dessa capacitação, esse paciente ele vai ser mais sedado. Inclusive, muitas vezes, para alguns procedimentos, nós precisamos estar discutindo junto com a equipe médica a necessidade de sedá-lo mais, porque o objetivo é a gente evitar o aumento da pressão intracraniana. Então, assim, nesse perfil de paciente, se vocês observarem isso, avisem imediatamente, comuniquem enfermeiro, comuniquem equipe médica, porque vão ser tomadas condutas para evitar que o valor da pressão intracraniana do paciente se aumente mais ainda. A questão, ontem surgiu a questão da aspiração, né, do paciente também. A aspiração nesse perfil de paciente, muitas vezes a aspiração, o paciente, se ele está se acordando, por exemplo, ele vai precisar ser sedado para que se realize algum procedimento, e a aspiração, ela é muito breve, ela deve durar de 10 a 15 segundos, né? E muitas vezes precisa até se sedar mais o paciente para evitar que se aumente mais a pressão intracraniana dele. E sempre pré-oxigenar, porque o paciente tem muito consumo de oxigênio, né? E pode fazer também hipercapnia. Então, precisa se colocar a FA2 aumentada, com a FA2 a 100% antes para fazer a aspiração. E também, Isis, só interrompendo um pouco de novo, o banho, ele vai ser avaliado se é necessário ou não. E se for permitido, começa o banho com a cabeceira alta, deixa para baixar a cabeceira só quando realmente precisa trocar os lençóis, para ele evitar todo o tempo em dorsal com a DVE fechada. É muito tempo, né? E aí a gente começa o banho sentado, dá para fazer um monte de coisa assim, e daí quando for a hora de virar, daí sim, né? Acho que deve ter gente que faz isso, mas é sempre bom relembrar. O Guilherme está colocando ali, tipo, não colocar coxins na parte plantar dos pés do paciente. Né? O que a gente tem que cuidar muito nesses pacientes, né, é a questão de a gente tentar evitar o pé equino. No entanto, a gente tem que cuidar muito do posicionamento para evitar que se flexione os joelhos, porque essa manobra de flexão dos joelhos aumenta a pressão intraabdominal e, consequentemente, a pressão intracraniana também. Sobre a PIC negativa, Isis, posso falar? Pode. Olha só, a PIC, quando está negativa no monitor, a gente sempre confirma se realmente é real. É que nem na parada quando tem a sistolia, né? A gente verifica se está tudo aberto, a altura do paciente, a altura da DVE, e se não tem ar no sistema. E se for negativa, ela pode ser negativa sim. Aí é um caso que não é o ideal, a gente tem que comunicar, assim como ela muito positiva, a negativa também não seria o ideal, porque talvez esteja drenando o líquido demais, né? Então a gente tem que comunicar. Quer falar ali da aspiração, Tati? Sim, na aspiração devemos fechar a DVE. E que nem a Isis falou, por menor tempo possível, né? Então a gente pré-oxigena, enquanto que pré-oxigena, fecha e com as mãos higienizadas, e aí veste as luvas para aspirar o paciente e não demora, né? No máximo 15 segundos. E se for necessário aspirar de novo, a gente deixa ele ventilar de novo para depois fazer o processo de novo. Cuidados com o porta-vac. Muitos médicos não querem que manipule ou que faça o vácuo do mesmo. Então, assim, com relação às dúvidas com o porta-vac, normalmente os pacientes com DVE,
eles não vêm com... A gente colocou o Cortovac ali, mais no sentido de que se tiver algum paciente que chegue com Cortovac, porque a gente sabe que os pacientes que vêm após a instalação de DVE são poucos os que vêm com o Cortovac. Mas as dúvidas com relação ao Cortovac questionem a equipe médica na chegada do paciente ao CTI, no CTI, tá? E se por um acaso não for feito esse questionamento, a equipe da neuro também, ela está muito aberta no sentido da gente estar ligando, esclarecendo dúvidas, né? Ou mesmo quando eles vêm no CTI, para estar nos esclarecendo com relação ao que cuidado deve ser feito em relação àquele paciente. Acho que é isso, né? Acho que sim. Obrigada, gente. Mais alguma dúvida? Não. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Então, assim, semana que vem, depois, amanhã tem outra capacitação de manhã, para quem não conseguiu assistir a de ontem e a de hoje. Então, amanhã vai ter outra. Quem vai estar com vocês vai ser a Érica, a Josi, não sei se a Tati vai estar também. Amanhã. Posso, sim, vou estar. Eu não estarei, porque eu estarei numa outra capacitação, mas também estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. Nós enviamos aquele material. Semana que vem a gente vai mandar um outro desafio, que é um outro jogo, para responder em relação ao conteúdo do manual que a gente mandou para vocês, que serve para embasamento teórico, né? Assim como as referências dessa apresentação, vocês podem estar consultando, são excelentes, tá? E também super recomendo um artigo que a gente colocou na nossa capacitação, que saiu agora, 2021, tá? A referência ali direitinho dos cuidados com o paciente com DVE, uma revisão, assim, ó, que foi com mais de 70 artigos, né? Que é cuidados de enfermagem na assistência ao paciente com derivação ventricular externa, um Scoping Review, da Revista Brasileira de Enfermagem, saiu agora, quentíssimo. Então, assim, a referência está ali na apresentação. Eu posso também mandar em PDF para os colegas, né? Para que facilitar o acesso ao grupo, não deixem de ler, tá excelente o material. E não deixem de responder os jogos também. É isso. Finalizamos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, bom descanso. Tchau, obrigada.